Olá, essa é a apresentação da prática número 7 de instrumentação, medidas e instalações elétricas. Eu sou o Rubens José Nobre Bezerra Júnior, minha matrícula é 497547 e eu fiz essa atividade junto com o Vitor Hugo Silva Maciel e a matrícula dele é 497553. Bom, a nossa atividade consiste do projeto elétrico de uma residência. E para a gente fazer esse projeto, a gente iniciou fazendo o dimensionamento das cargas do circuito. Bom, para começar, a gente começou fazendo o dimensionamento da iluminação. A norma NBR 5410, ela vai dizer para a gente que para cada cômodo vai ter pelo menos um ponto de iluminação no teto. E a gente escolheu fazer só um ponto para cada cômodo. Ela determina qual vai ser a potência aparente da iluminação, ou seja, a potência da lâmpada, né, em volt-amperes, ou seja, é aparente, né, não é reativo nem potência real. Área, bom, a potência ela é definida na norma a partir das áreas. Então, se o cômodo ele tem uma área até 6 metros quadrados, a potência de iluminação desse cômodo vai ser de 100 volt-amperes. E se tiver uma área acima de 6 metros quadrados, vai ser 100 VA para os primeiros 6 metros, acrescida de 60 para cada parcela de 4 metros quadrados inteiros. Então, se eu tiver 8, vai continuar sendo 100. Só vai acrescentar 60 se passar de 4 adicional. Então, a partir de 10. Aí, só a partir de 14 que vai contar. Assim por diante. Tomadas, beleza. Aqui a gente definiu qual vai ser a potência a quantidade de iluminação e a potência de iluminação. Agora a gente vai definir qual vai ser a quantidade de tomadas no cômodo e a potência de cada tomada. Beleza. A norma ela categoriza por tipo de cômodo. Primeiro, para banheiro, ele dá um mínimo de uma tomada de 600 VA, fora do chuveiro elétrico. A do chuveiro elétrico geralmente é uma tomada de uso específico. No nosso caso, a gente só fez tomada de uso geral. A tomada do banheiro, as tomadas de banheiros, elas são de 600 VA. Por que isso, né? Porque, por exemplo, vai que a pessoa liga lá um secador de cabelo, esse tipo de coisa. Então, isso é uma coisa que foi considerada quando foi feita a norma. Beleza. Cozinhas, área de serviços, locais análogos, ele dá a quantidade de tomadas baseado no perímetro. Então, dependendo aí a gente divide o perímetro por 3.5, né? E aí a gente vai ter a quantidade de tomadas e arredonda para cima. 3.5 ou fração significa isso, é uma função teto. E as 3 primeiras tomadas vão ser de 600 VA e o restante de 100 VA. Em varandas é um mínimo de uma tomada de 100 VA, no nosso caso não tem varanda, então a gente não considera. E salas e dormitórios também é uma tomada de 100 VA para cada 5 metros, aí divide, né, e arredonda para cima. Beleza. A partir dessa norma, né, a gente fez a tabela aqui. Como a iluminação depende da área e as tomadas dependem do perímetro. Então a gente colocou aqui na tabela área e perímetro. A partir daí foi definida a potência de iluminação e as tomadas de uso geral de cada cômodo. Dá para ver aqui que a gente seguiu a norma, né? Porque no banheiro tem uma tomada de 600 VA, na cozinha tem 3 pelo cálculo lá, dá 5 tomadas, e aí só as 3 primeiras que são de 600 VA, o resto é de 2 VA, como está escrito lá. Beleza. A partir daí a gente colocou cada tomada no seu devido cômodo e cada lâmpada no seu devido cômodo, inclusive as potências de iluminação, né? Aqui está desatualizado o gráfico, mas a gente já corrigiu na prancha. E beleza. A partir daí a gente foi distribuindo.
Algumas tomadas foram para um circuito, outras tomadas foram para outro. Isso é uma definição que a gente vai ver mais para frente, que o Vitor Hugo vai explicar melhor. Mas, enfim, aqui no diagrama unifilar, a gente está representando o caminho que cada condutor de cada circuito vai levar até os componentes. Então, quando eu estou projetando o diagrama unifilar, a gente tem que tomar cuidado de levar, por exemplo, essa tomada aqui, ela é do circuito 2. Então, eu tenho que garantir que os condutores do circuito 2 vai através dos eletrodutos até essa tomada aqui no quarto. Então, é basicamente isso. E uma característica do projeto do diagrama unifilar é que a gente está definindo quais condutores vão estar em qual eletroduto. Aí, por isso, a gente também isso acaba recaindo no dimensionamento dos eletrodutos. Então, dependendo do tipo da seção do condutor do circuito e da quantidade de condutores que tem no eletroduto, a gente vai definir qual vai ser o diâmetro mínimo do eletroduto, justamente para caber os fios dentro do eletroduto, né? Olá, sou Vitor Hugo e para também a gente poder fazer o resto dos outros procedimentos dessa prática, a gente pegou esses pontos de tomada que foram definidos, todas essas pontos de tomada, pontos de iluminação, e a gente vai definir, a gente definiu aí, segundo a norma, dois tipos de circuitos. No caso, a norma ela define três, né? No caso, circuitos para iluminação, circuitos para tomadas de uso geral e circuitos para tomadas de uso específico. Mas no caso, a gente só tem no nosso circuito, nós só temos pontos de iluminação e pontos de tomada de uso geral, e então a gente vai estar trabalhando com dois tipos de circuito diferentes, e a gente divide da seguinte forma. A gente fez aqui tudo de acordo com a norma. A gente conseguiu chegar aqui em três circuitos. No caso, o da cozinha é uma exceção, porque ele pede que todas as tomadas elas tenham um circuito próprio. Tudo aqui foi trabalhado com as cargas mínimas, e como a norma define até 6 circuitos, a gente tem que deixar pelo menos 2 reservas. Aqui no caso, como tínhamos 3, deixamos aqui 2 reservas, mas com uma potência aí dimensionada para 2000, então nós temos um circuito que consegue comportar uma potência adicional, certo? E para a gente proteger esse circuito, a gente vai se utilizar de elementos como os disjuntores, diferentes tipos de disjuntores. Na parte assim mais dentro da residência, a gente vai ter uma proteção primária aí com os disjuntores monopolares, que vão estar aí ligados, conectados diretamente com os circuitos terminais, ou seja, com cada circuito que foi apresentado aqui. Que vai para um ponto de iluminação ou um ponto de tomada, então cada um vai estar protegendo primariamente esse circuito, e a gente vai ter protegendo o conjunto de todos esses circuitos, o DR, que ele vai estar protegendo contra os choques elétricos que possam advir de uma falta terra, de um contato indireto. Então o DR ele vai estar protegendo contra esses choques que podem estar estariam prejudicando alguém dentro da residência por ter tido algum contato indevido com alguma peça metálica, alguma parte da fiação ou do circuito. E para proteger contra descargas atmosféricas, a gente utilizou aqui uma proteção adicional, no caso o DPS, né, o dispositivo de proteção contra surtos, que vai estar protegendo, vai estar desviando aí a corrente, essas correntes altíssimas que possam penetrar o circuito por meio das descargas. E aí, mais próximo da alimentação do circuito, no caso ele já é regido pela especificação técnica 124, a gente vai ter, no caso, um disjuntor geral que vai estar controlando todo esse circuito. Ele vai ser definido como 32 amperes para a carga instalada que a gente tem, no caso, somando todas as potências que a gente dimensionou para todos os circuitos, para todos os pontos de tomada de iluminação. A gente chegou aí que ela vai estar em torno de 7,1 kW. Isso vai dar, de acordo com a especificação técnica, um disjuntor de 32 amperes. E aí também uma alimentação monofásica. Então a gente essa especificação técnica, ela vai me dar também para essa carga instalada um ramal de ligação com essas dimensões, no caso 6 mm quadrados, tanto por fase como por neutro. E aqui na saída do controle de alimentação do padrão de entrada,
vai estar me dando aí condutores de 4 milímetros que vão estar suportando essa corrente aqui sem a gente ter aí perdas por calor, que vão ocasionar mais custos para o consumidor. Então, tudo isso é dimensionado de acordo com essas especificações e normas, inclusive até que os controles dos próprios circuitos terminais. No caso, a gente vai definir que, de acordo com a norma, o circuito de iluminação vai 1,5 e os de tomadas 2,5. Certo? Vai estar sendo aterrado tanto a quadro de distribuição geral quanto o padrão de entrada. Certo? Muito obrigado pela apresentação, pela atenção, e a gente conclui assim a prática e os procedimentos feitos para a realização dela, para o projeto elétrico, para a elaboração de diagramas, dimensionamento, e concluímos aqui.